O que há poucos anos era considerado brincadeira de mau gosto praticado por crianças, hoje em dia é considerado crime. O bullying é um dos grandes desafios enfrentados pelas escolas e muitas famílias no Brasil. A Polícia Civil registrou um crescimento de 243% na quantidade de denúncias de bullying em escolas da capital em 2024. As consequências para quem sofre esse tipo de agressão vão desde o isolamento social e a depressão até o suicídio. Conheça iniciativas da Secretaria de Educação e da Câmara Legislativa para combater e conscientizar a sociedade sobre o bullying. Agora, no Ver a Cidade. O conceito de bullying é relativamente recente, foi popularizado há 20, 30 anos atrás, mas já faz parte dos estudos acadêmicos há pelo menos 50 anos. Estou aqui ao lado do professor Francisco, da Faculdade de Educação da UNB, que vai ajudar a gente a entender qual o significado de bullying. Tudo bem, professor? Tudo bem. Como é que a gente pode compreender qual é a definição desse termo bullying? O bullying é uma agressão física ou emocional sistemática, recorrente, que é mantida ao longo do tempo e que se dirige a um alvo específico, pretendendo sempre diminuir ou agredir ou gerar algum tipo de mal-estar emocional na pessoa alvo. Existe diferença da prática do bullying entre meninos, meninas? Existe alguma característica desse tipo de ofensa praticada por dependendo do gênero? No caso dos meninos, a agressão física é muito mais explícita. E isso não significa que não acontece nas meninas, mas nos meninos, digamos que é uma coisa mais externalizada, mais evidente. No caso das meninas, além de existir, claro, em alguns momentos agressão física, também vem acontecer a questão de gerar algum tipo de isolamento, de juízo, de fofoca, que começa a criar, digamos, dentro do contexto da menina-alvo, uma sensação de esvaziamento emocional, né? E isso é, digamos, não que seja uma coisa exclusiva de gênero, mas prevalente, digamos. Não quero colocar como que mulheres fazem isso e homens fazem isso. Não, mas claramente há uma característica um pouco mais marcada no caso das meninas, com esses isolamentos sociais que geram no alvo, e no caso dos meninos, as agressões físicas ou os xingamentos explícitos, né? Ou a ameaça explícita, que é mais frequente no caso dos meninos. Como deve ser a interação, para a gente concluir, entre a família e a escola? Se às vezes a família observa que possivelmente o filho está sendo alvo de algum bullying, como é que ela deve entrar em contato? Ou às vezes a escola observa que aquela criança está sendo alvo de bullying no ambiente escolar. Em que momento que a escola deve entrar em contato com os pais para alertar os pais sobre a possível violência em relação àquela criança? Eu acho que a escola tem a responsabilidade de comunicar imediatamente. E essa é uma questão que não pode ser adiada. O professor não pode se desresponsabilizar disso. Mas é que eu pensei que era brincadeira. Profissionalmente, eu tenho que estar preparado para que qualquer indicador tenha que me obrigar a informar a família. E a família também, imediatamente. Agora, o que eu não posso é chegar na escola e falar: meu filho está sendo vítima de bullying, eu vou cobrar diretamente do menino. Porque, entendendo de novo, esse menino, ele faz um bullying, ele faz uma coisa intencional, mas ele provavelmente vem de uma história de agressão. Então eu não estou justificando o agressor, mas estou pedindo para que as pessoas entendam que o agressor também vem de uma agressão. Em
Embora seja um grave problema social e discutido há décadas, o bullying só passou a ser considerado crime há pouco mais de um ano. Uma lei federal foi criada para combater casos como a da filha desta jornalista. A menina de 12 anos foi alvo de xingamentos e teve até o cabelo cortado por estudantes de uma escola particular de Brasília. Esse caso ocorreu ali, coincidiu com a pandemia também, quando nós trocamos a minha filha de escola. Ela estudava numa escola em que essa temática era muito trabalhada, então a gente nunca teve problemas relacionados a essa questão do bullying. Quando nós mudamos ela para essa outra escola, no primeiro ano já tivemos relatos, ela já falava ali alguma coisa que estava acontecendo, mas nós achamos que era uma questão de adaptação, que tinha ali que passar por esse momento, né? No ano seguinte, acabou se tornando cada vez mais intensa, né? As provocações, os xingamentos. Inclusive, teve um momento em que ela teve o cabelo cortado, né? Um pedaço do cabelo cortado na sala de aula. Dentro da sala de aula? Isso. Dentro da sala de aula isso aconteceu. Nesse momento aconteceu ali junto com a pandemia. Então, teve o afastamento ali, o isolamento social, em que as aulas começaram a ser à distância e eles utilizavam ali um sistema para as aulas. E até mesmo ali, ela sofria os ataques, né? Com nomes de baixo escalão, com xingamentos agressivos. E a diferença é que, assim, minha filha sempre contou tudo para mim. Então, a gente sempre teve um diálogo muito aberto. E ela falava, mãe, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. E ela mostrava. Eu comecei a registrar, tirar foto do que estava acontecendo, prints ali. E fui até a escola, cobrar uma atitude da escola, porque a minha filha, que era uma menina extremamente sociável, alegre, né, amava fazer amizades, ajudar os colegas, até hoje ela é assim, estava ficando deprimida, chorando muito, juntou ali com o isolamento social e foi uma fase bem complicada. E como é que foi a reação da escola, as providências que a escola tomou? Então, a escola não tomou nenhuma providência, na verdade, mesmo a gente sabendo quem eram ali os agressores, né, as crianças que estavam fazendo os ataques, os adolescentes, a escola não tomou nenhuma posição, disse apenas que trataria da temática ali num momento oportuno, numa aula de ética e que faria apenas isso. E que não chamaria os pais desses adolescentes para uma conversa. E foi a partir daí que eu vi que a escola não tomaria nenhuma atitude. Mas houve uma insistência de vocês em relação à direção da escola, os professores? Sim, nós insistimos, né, até porque eu particularmente acho que a única forma da gente tratar, né, resolver esse tipo de problema é orientando os jovens, né, orientando essas crianças, vendo o que está acontecendo, porque chegar ao ponto de cortar o cabelo, um adolescente cortar o cabelo do outro dentro da sala de aula e ninguém tomar nenhuma atitude, qual seria o próximo passo? E a única solução que vocês encontraram, né, a solução mais radical, vamos dizer assim, foi trocar de escola, né? Foi. Como é que foi esse novo ambiente escolar? Infelizmente, a gente teve que mudar, a gente sabe que mudar uma criança de escola é prejudicial ali, né, por um determinado momento, adaptação, questão de aprendizagem. Nós procuramos uma ajuda psicológica, uma terapia, né, e ela começou a conversar sobre, e isso com certeza também ajudou bastante ali no processo. Ela superou, graças a Deus, mas ela não esquece. E é uma coisa que ela fala até hoje, assim, e que se ela vê alguém sofrendo algum tipo de bullying, alguma coisa, ela é a primeira a querer defender, ela é a primeira a me contar, mãe, tá acontecendo isso, porque realmente você vê que é algo que a traumatizou de alguma forma, né? Um dos grupos que mais sofrem bullying hoje em dia ainda é a comunidade LGBT. Por isso, o deputado Fábio Félix tem um projeto chamado Escola de Todas as Cores. Tudo bem, deputado? Olá, do que se trata esse projeto? Por que apresentar esse projeto de lei? Esse projeto ele tem muitas camadas para mim, pessoalmente. Primeiro, pelo que eu vivi dentro da escola. A homofobia é algo constante, seja a violência verbal, as brincadeiras, muitas vezes mascaradas como brincadeira, ou a própria violência física. Eu mesmo cheguei a sofrer violência física na escola com xingamentos homofóbicos. Então, esse é um projeto que primeiro tem essa camada de uma vivência de algo que eu conheci na prática, que é a homofobia dentro do espaço escolar.
não tenho boas recordações de muitas escolas que eu estudei por conta desse tipo de prática. Segundo, porque é uma reclamação geral que estrutura as relações sociais, a questão da homotransfobia, mas também é algo localizado na educação de forma geral, na escola pública, na escola privada. A gente tem muitos relatos, denúncias que chegam para nós na Comissão de Direitos Humanos. Nesse sentido, para que a gente não tenha só iniciativas punitivas, a gente propôs algo que seja preventivo. A ideia de falar sobre temas relacionados à orientação sexual, à identidade de gênero, à aceitação, ao respeito e a alguns conceitos como esses dentro de sala de aula. Por que esse preconceito ainda é tão forte hoje em dia? Eu acho que melhorou. Eu acho que existe um ambiente melhor hoje para a comunidade LGBT, especialmente porque esse segmento não se cala mais também dentro do ambiente escolar. Então, quando sofre a homofobia, as pessoas se posicionam, do ponto de vista pedagógico, procuram a direção da escola, os familiares também se posicionam mais. Então, eu acho que há um ambiente de prevenção maior nas escolas, há um esforço dos educadores e educadoras para que tenham iniciativas de conscientização. Então, eu acho que o foco é preciso que seja a conscientização. Por outro lado, apesar de uma melhora no ambiente, mais recentemente, com a radicalização de alguns movimentos políticos em nível nacional, internacional, eu também tenho me preocupado com as reações, né, de alguns familiares, de alguns estudantes que não querem nem saber do tema, que acham que o tema ele é menos importante, que ele não deveria estar no ambiente escolar. E ele deveria estar, porque é na escola que a gente tem aí a capacidade de aprender uma série de conteúdos, inclusive conteúdos transversais. O quanto o uso do termo bullying ele é benéfico e o quanto ele mascara alguns crimes específicos? O termo bullying ele é um termo importado e muitas vezes quando você fala ele secamente, ele não tem um significado objetivo mais concreto por exemplo, para os estudantes, para os educadores. Então você precisa ir mais a fundo para estudar um pouco, né, as raízes do termo. Eu acho que já é um avanço. Eu sou crítico do ponto de vista de que a gente não pode parar aí, né, falando de exclusão, discriminação, preconceito de forma geral. É preciso ir além e para ir além a gente tem que dar nome aos problemas que a gente enfrenta no ambiente educacional e eu penso que um dos principais problemas é a homofobia, mas tem outros, o machismo, o racismo, como eu citei, a exclusão de pessoas com deficiência. Isso é algo gravíssimo. Nós temos aqui na Câmara, na Comissão de Direitos Humanos, uma cartilha de educação inclusiva que a gente tem divulgado nas escolas. Nós vamos conversar agora com o professor Evaide, aqui da escola Queima Lençol, na Fercal, que desenvolve um trabalho, um projeto da Secretaria de Educação chamada Cultura da Paz. Esse projeto tem o objetivo de evitar o bullying, de combater o bullying aqui no ambiente escolar. Professora, do que se trata esse projeto Cultura da Paz que vocês desenvolvem aqui na escola? A gente trabalha com os alunos, aqui na nossa escola são 600 estudantes de anos iniciais e anos finais. Quando a equipe de atendimento especializado, pedagogo, orientador e a nova gestão pegou a direção dessa escola, a gente detectou um grande número de crianças adoecidas emocionalmente por conta do bullying. E o bullying é uma violência que causa um sofrimento muito grande nos estudantes. Vários estudantes nos anos iniciais passaram por situações de xingamentos, de racismo, né, de preconceito e dessa violência recorrente. E vem desencadear nos anos finais um adoecimento. A gente pegou assim, crianças com pensamento de suicídio, né, automutilação, crises de ansiedade. E aí, quando a gente se detectou assim, com essa realidade aqui na escola, no primeiro semestre a gente ficou o tempo todo trabalhando com acolhimento. E pegamos os cursos da Secretaria de Educação, junto com o Ministério Público, Polícia Militar, assessoria especial. Quais são as atividades que vocês desenvolvem aqui na prática? Então, a gente tem a nossa sala de acolhimento, a gente faz o primeiro acolhimento com as crianças, depois a gente desenvolve atividades práticas na sala de aula, como rodas de conversas, dinâmicas, filmes, formação e parcerias também
com o Ministério Público, Polícia Militar, toda a rede de apoio, Conselho Tutelar, que forneçam práticas de uma escola saudável, né? De uma escola de paz, juntamente com a assessoria especial da Secretaria de Educação. A gente viu que a gente tem muito o que caminhar ainda. Essa escola é um dos polos de aplicação do projeto Política da Paz pela Secretaria de Educação. Eu estou aqui com a Ana Beatriz, que é chefe da Assessoria de Cultura e de Paz aqui da Secretaria de Educação. Ela vai falar da importância do tema bullying para a rede pública aqui no DF. Tudo bem, Ana? Oi, Bruno, tudo bem? Como é que vai? Prazer estar aqui, viu? O prazer é nosso. O que você pode falar, então, da dimensão do tema bullying para a Secretaria ajudar a combater aqui no DF? Bruno, o tema bullying ele é antigo, não é novidade para ninguém. Quando nós éramos crianças, essa coisa já existia dentro das escolas. Mas o bullying, desde o ano passado, passou a ser crime. E por quê? Porque deixou de ser uma brincadeira. A brincadeira é boa quando é para os dois lados. Quando é para um só, já causa uma série de problemas. E é o que a gente tem visto. Hoje, inclusive, saiu uma matéria dizendo que ampliou o número de bullying dentro do GDF, o que não é verdade. A notícia que se refere a Ana Beatriz tem como base um levantamento da Polícia Civil. A PCDF registrou em 2024 120 denúncias de bullying em escolas da capital, um crescimento de 243% em relação a 2023, quando houve 35 denúncias desse crime. Sobre essas informações, a assessora propõe uma interpretação que reforça a eficiência do trabalho que a Secretaria de Educação tem feito. O que está acontecendo agora é que o trabalho das escolas está esviscerando essa questão do bullying, trazendo à tona, deixando de ser silencioso. Então essa é uma questão muito interessante. A gente leu que aumentou a quantidade de bullying. Na verdade, as pessoas estão mais conscientes do que é e do que não é bullying. Exatamente. Os casos estão aparecendo. Por quê? Porque o trabalho está acontecendo. Então hoje a gente está aqui, por exemplo, nessa escola, que é uma escola classe, que trata o primeiro segmento do ensino fundamental, e a gente está trabalhando o quê? Um projeto chamado Construindo a Cultura de Paz. Inclusive, vou aproveitar para falar e vamos deixar no gabinete de cada deputado, Bruno, um caderno de práticas exitosas, que são uma compilação dos vários projetos relativos à cultura de paz, à violência contra a mulher, ao racismo, que a gente desenvolve dentro das nossas escolas. E isso traz consciência. O carro-chefe da cultura de paz, e a gente quer aproveitar também para agradecer a todos os deputados, foi a aprovação por unanimidade do programa de Educação para a Integridade, uma parceria desde 2019 da Secretaria de Educação com o Ministério Público, que agora virou lei. Então é muito interessante que a Secretaria tem iniciativa, mas ela tem uma parceria também necessária com a CLDF, com os deputados distritais, para conseguir implementar políticas públicas de combate, no caso, ao bullying, né? De combate ao bullying, de promoção. A gente nem gosta de falar de violência da escola, a gente quer falar em promoção da cultura de paz dentro das escolas, porque o ambiente acolhedor, o ambiente seguro é o que vai garantir aos nossos estudantes a qualidade de ensino que a gente tanto almeja. Então, sim, é parceria com a Câmara Distrital, com a Secretaria de Segurança Pública, com a Secretaria de Saúde. É um trabalho, porque a educação, Bruno, não faz sozinho, ninguém faz sozinho. Então é um trabalho em rede, intersetorial, para que a gente consiga levar cidadania e educação de qualidade para as nossas escolas. Uma das prioridades do mandato da deputada Paula Belmonte é a primeira infância e, por consequência, o combate ao bullying. A deputada é apoiadora do programa Construindo a Cultura da Paz e autora do projeto de lei que institui a campanha Escola Mais Segura. Deputada, a senhora como mãe parlamentar e ainda uma parlamentar que frequenta as escolas aqui do DF, né? Está sempre fazendo uma agenda nas escolas aqui no DF. Hoje estamos aqui no Recanto das Emas. Como é que a senhora averigua a situação do bullying nas escolas? Como é que a senhora enxerga essa situação? O que a senhora encontra nas escolas a respeito do bullying? Eu fico muito feliz assim, de nós estarmos divulgando isso na Câmara Legislativa, porque é algo que mexe verdadeiramente com a autoestima e com o futuro dessa criança. E mais ainda, hoje, depois, infelizmente, da pandemia, a gente tem visto o adoecimento das nossas crianças
com a saúde mental. Então, como que a gente está fazendo? Primeiro, nós estamos aprovando um projeto lá na Câmara que chama Escola Mais Segura, que traz a oportunidade para que a gente possa conversar mais claramente com essas crianças a respeito de que cada um é do jeito que é e que isso é bonito, porque a natureza é assim. Quando a gente fala de uma escola mais segura, nós estamos falando não só contra o bullying, mas nós estamos falando também exatamente de fazer com que as crianças tenham a oportunidade de conhecer as leis que amparam, os canais de divulgação. É importante dizer que a escola é um ambiente de muitas das vezes de nós termos, a professora percebe que a criança está sendo vítima de violência doméstica, violência sexual. Então é nessa oportunidade que ela começa a ver que muitas das vezes um toque diferente não é normal. O que nós queremos é fazer com que todas as nossas escolas do Distrito Federal, que são muitas, mais de 600 escolas, elas possam ter oportunidade de conversar sobre o bullying, mas falar sobre essa escola mais segura. A escola de combate, sim, à violência sexual, de combate, sim, à violência física. Entender que a palavra tem poder, a palavra pode fazer com que uma pessoa se torne grande e forte, mas também pode se fazer que, infelizmente, muitos jovens cometam suicídio, muitas jovens cometam automutilação. Deputada, outro projeto que a senhora participa direta e indiretamente também, que é o projeto Cultura da Paz, que é desenvolvido aqui nas escolas do DF. Qual a participação que a senhora tem nesse projeto e como é que a senhora avalia a condução desse projeto nas escolas? Eu fico muito honrada, por quê? Porque eu posso dizer que eu sou hoje a parlamentar que mais coloca dinheiro em escolas do Distrito Federal. Nesses 3 anos, a gente tem investido, porque eu acredito que a escola é uma transformação. E esse projeto é um projeto dentro da Secretaria de Educação, que vem fazendo, infelizmente, ainda não chegou a todas as escolas, mas algumas escolas, e principalmente de regiões que a gente percebe que existe uma violência maior, para que a gente possa falar sobre a cultura da paz. A cultura da paz é exatamente a cultura de anti-bullying, é a aceitação. Aceitação de nós mesmos e aceitação do outro. Então esse projeto é um projeto exitoso, novo, ele não tem ainda 1 ano e que a gente está colocando dinheiro do povo, que eu gosto de dizer, não é o meu dinheiro, é o dinheiro do povo, através de emenda parlamentar, para que cheguem todas as crianças. Vamos conversar agora com a professora Janara Souza, que é do Departamento de Comunicação aqui da UNB. Ela vai falar sobre uma pesquisa que ela desenvolveu sobre o cyberbullying. Professora, para a gente começar, o que é o cyberbullying? O que significa essa expressão? O cyberbullying, ele tem uma relação com o bullying, então ele significa muito essa violência repetida, essas agressões, muitas vezes simbólica, mas às vezes física, também no caso do cyberbullying. Essa violência, ela não tem uma razão, né, plausível, e quando a gente vai para o cyberbullying, isso significa essa violência dentro desse meio digital, especialmente as redes sociais. É aí que essa violência se desenvolve. Nesse sentido, o cyberbullying é um tipo de violência que tem relação com o bullying, mas ele amplia os casos, ele amplia o tipo de agressão, né? Então, assim, ele é um fenômeno atualmente maior que o cyberbullying. E ele, assim, ele sai desse universo educacional da escola, que quando ele ganha as redes, ele ganha o mundo, né? E professora, quais foram as principais conclusões que a senhora desenvolveu, que a senhora descobriu na sua pesquisa sobre o cyberbullying? A primeira coisa que a gente descobriu é que o Brasil é o 2º país com mais casos de cyberbullying do mundo, perdendo só para a Índia, que é um país gigantesco, né, com mais de 1 bilhão de pessoas. Então é uma coisa absurda, a gente está em 2º lugar, né? Então, assim, o que a gente descobre no cyberbullying? Essa violência, ela se desenvolve cada vez mais cedo. Sabe-se que a primeira agressão que se sofre de cyberbullying, a pessoa tem mais ou menos 8 anos de idade. Significa, nessa época da vida, você nem poderia estar nas redes sociais. As pessoas entram cada vez mais jovens, possivelmente elas mentem ali nos seus dados e não há uma boa conferência das plataformas. Ela entra e ela é vítima, ela é agressora ou espectadora. O que a gente descobriu também é que ser vítima e agressor é bastante complicado.
tanto o agressor como a vítima podem sofrer uma série de consequências, tanto emocionais como sociais, né? Como baixo rendimento escolar, quadros de ansiedade, de depressão. E, professora, as principais vítimas são meninas e mulheres dentro de uma faixa etária também, né? As principais vítimas de cyberbullying e de violência online no mundo são mulheres, né? De acordo com a ONU, mais de 75% das mulheres conectadas, né? As mulheres que estão na internet já sofreram algum tipo de violência online. Meninas e mulheres de 13 a 25 anos são as principais vítimas de violência online. Dentro desse grupo, algumas ainda sofrem de forma mais intensa. As meninas negras, as meninas de classe social mais baixas, as meninas que as pessoas, né, que os agressores ou espectadores buscam alguma coisa como, alguma coisa no corpo que não lhes agrada. Ah, tá fora do peso, ah, o cabelo é assim, o cabelo, o corpo, enfim, esses são elementos. E quando a gente pensa se há uma razão, a gente pensa muito em preconceito e discriminação. Então, assim, esses grupos, quanto mais vulnerável e menos chance de defesa, mais possibilidade de sofrer um bullying ou cyberbullying. Quem são os principais agressores? Os principais agressores são homens. E antes a gente pensava que eram homens muito jovens, né? Que eram pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. E hoje sabe-se que esses homens são homens, né, que sabem sim o que estão fazendo, e às vezes homens assim, da casa ali dos 24 aos 40 anos, 45 anos, são pessoas que sabem o que estão fazendo. O combate ao bullying passa também pelo diálogo e a confiança em adultos próximos. Essa é uma política dessa escola particular aqui na Asa Norte. E o Thiago, que está ao meu lado, ele é diretor da escola. Tudo bem, Thiago? Olá, tudo bem? Como é que é a dimensão desse problema bullying aqui na escola? Tá, acho que o primeiro ponto é a gente entender que as coisas da sociedade vão também acontecer dentro da escola. Então a nossa primeira postura é não fingir. Se existe o problema precisa ser tratado, conversado e ele precisa ser levado a sério. Quando você fala dos adultos de confiança, a minha expectativa é que aqui na minha escola, os meus estudantes vejam em cada adulto que trabalha aqui, seja ele inspetor, coordenador, eu na figura de diretor, que a gente consiga gerar um ambiente de segurança, um ambiente de possibilidade de diálogo. Como é que você observa um estudante vítima de bullying? Às vezes ele tem vergonha de falar. Como é que chega essa informação? Como é que vocês observam que esse tipo de contexto pode estar acontecendo em algum local da escola? A primeira medida é ter esses vínculos de confiança. Então, a gente tem um cuidado até mesmo no aluno novo que está chegando na nossa escola. Então, eu tenho hoje uma disciplina dentro dos anos finais, do 6º até o 9º ano, que fala sobre temas delicados, que propõe rodas de conversa e que cria essa esfera e esse clima organizacional muito possível para essas aberturas. E aí, a equipe inteira ela é treinada para observar mudanças de comportamento. Agora, essa atuação também extrapola os muros da escola, no sentido de que vocês convidam os familiares para acompanhar o tipo de situação, conversar e ajudar a superar esse problema que acontece na escola também, né? Durante o ano letivo, existem momentos formativos. Esses momentos formativos são para a comunidade escolar como um todo. Então, os pais participam sim. Se eu tiver uma situação de bullying dentro da escola, que eu tenha que verificar mais profundamente, tem um protocolo da escola a ser seguido, vai ter a escuta dos dois lados, as famílias vão estar envolvidas e todo mundo que protege a infância e as crianças vão participar disso dependendo do caso e da situação.